Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à parte 2 da série, As Maiores Cagadas da Humanidade. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara para uma viagem pelas maiores cagadas da história. Explosão histórica, a tragédia de Halifax. Só estamos em 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial. Em meio a essa confusão toda, um porto no Canadá vira palco de uma das maiores explosões não nucleares da história. O problema iniciou entre dois navios, um lotado de explosivos e outro de suprimentos, que resolveram se encontrar no porto. Só que esse encontro não foi nada amigável, né? A batida causou um incêndio no navio que carregava os explosivos. E aí, meu amigo, bum! Uma explosão colossal, que varreu tudo num raio de quilômetros. Resultado: cerca de 2.000 pessoas mortas, mais de 9.000 feridos e uma cidade inteira destruída. A explosão de Halifax serve como um alerta para a importância da segurança no transporte de materiais perigosos. A invasão fracassada da Baía dos Porcos. Em 1961, os Estados Unidos resolveram invadir Cuba para dar um fim no governo de Fidel Castro. A ideia era treinar exilados cubanos para invadir a ilha pela Baía dos Porcos. A invasão, que deveria ser super secreta e rápida, virou um mico internacional. Os cubanos já estavam de butuca esperando pelos invasores. Para piorar a situação, a Força Aérea Americana foi descuidada e bombardeou os lugares errados. Em menos de 72 horas, a invasão já tinha virado água de salsicha. E para completar, a invasão só serviu para fortalecer ainda mais o regime de Fidel Castro em Cuba. O grande erro de medida da NASA. Se preparem para conhecer a história da Mars Climate Orbiter, uma sonda espacial que teve um fim trágico por causa de uma confusão. A Mars Climate Orbiter foi lançada em 1998 com a missão de estudar o clima de Marte e servir como um relé de comunicação para outras missões. Tudo parecia estar indo bem, até que um erro de conversão de unidades causou um desastre. É isso mesmo que você ouviu. Um erro de conversão que custou milhões de dólares e colocou em risco uma missão espacial super importante. A confusão entre o sistema imperial e o sistema métrico resultou em cálculos errados, que desviaram a trajetória da sonda. Em vez de entrar na órbita de Marte, a Mars Climate Orbiter acabou se aproximando demais do planeta. A sonda, que deveria entrar na órbita de Marte numa boa, acabou dando de cara com o planeta. A diferença de apenas alguns quilômetros na altitude de entrada foi suficiente para selar o destino da missão. O resultado não podia ser diferente. A sonda virou churrasquinho espacial durante a entrada na atmosfera. A fricção e o calor gerados pela entrada na atmosfera marciana foram demais para a sonda suportar. Adeus, 327 milhões de dólares. Esse foi o custo total da missão, incluindo o desenvolvimento, o lançamento e as operações. Um valor astronômico que se perdeu em questão de minutos. Adeus, anos de pesquisa e trabalho duro. Centenas de cientistas e engenheiros dedicaram anos de suas vidas a esse projeto, apenas para vê-lo fracassar por um erro tão básico. O fracasso da Mars Climate Orbiter virou história para mostrar como até os detalhes mais básicos são importantes em missões espaciais. A NASA aprendeu lições valiosas com esse erro, implementando novas medidas para garantir que erros de conversão de unidades não aconteçam novamente. Uma simples confusão entre polegadas e centímetros foi o suficiente para transformar um projeto ambicioso num dos maiores mitos da exploração espacial. Esse incidente serve como um lembrete constante da importância da precisão e da atenção aos detalhes em qualquer empreendimento científico e de engenharia. Preparem suas câmeras fotográficas, porque agora falaremos sobre a Kodak, uma gigante que já dominou o mundo da fotografia, mas acabou tropeçando feio no caminho para o futuro digital. A Kodak, que foi fundada em 1888, revolucionou a fotografia ao tornar o processo acessível para o público em geral. Durante décadas, a empresa foi sinônimo de inovação e qualidade. Nos anos 70, a Kodak era sinônimo de fotografia, tipo Bombril e esponja, sabe? Todo mundo usava produtos Kodak para capturar seus momentos mais preciosos. A marca era tão forte que parecia impossível imaginar um mundo sem ela. Em 1975, um engenheiro da Kodak chamado Steve Sasson inventou a primeira câmera digital. Essa invenção tinha o potencial de mudar completamente a indústria fotográfica. Mas em vez de abraçar a inovação,
A Kodak preferiu ficar agarrada ao passado. A empresa estava tão focada em proteger seu lucrativo negócio de filmes fotográficos que não conseguiu ver a revolução que estava por vir. A empresa ficou com medo de que a fotografia digital acabasse com o seu lucrativo negócio de filmes fotográficos. Eles temiam que a nova tecnologia canibalizasse suas vendas de filmes e produtos químicos para revelação. Enquanto a Kodak dormia no ponto, outras empresas como a Sony, a Canon e a Nikon sacaram o potencial da fotografia digital e investiram pesado nessa tecnologia. Essas empresas não tinham o mesmo apego ao passado e estavam dispostas a correr riscos para liderar a nova era da fotografia. A Kodak, que já foi rainha da cocada preta, se viu ultrapassada pela concorrência. A empresa que um dia dominou o mercado, agora lutava para se manter relevante em um mundo que mudava rapidamente. A gigante da fotografia, que um dia pareceu imbatível, foi obrigada a se reinventar para não acabar na lona. A Kodak teve que se adaptar e encontrar novas maneiras de sobreviver em um mercado dominado pela tecnologia digital. Hoje, a empresa ainda existe, mas nunca recuperou o mesmo prestígio e domínio que tinha no passado. A história da Kodak serve como um lembrete poderoso do preço de ignorar o futuro e a importância de estar sempre preparado para a próxima grande mudança. E se você pensa que só empresas de tecnologia dão tiro no pé, prepare-se para conhecer a história da New Coke, um dos maiores fiascos da história do marketing. A história da New Coke é um exemplo clássico de como até as marcas mais estabelecidas podem cometer erros monumentais. Em 1985, a Coca-Cola resolveu mexer no seu produto mais famoso. A empresa, que já era um ícone global, decidiu que era hora de inovar e enfrentar a concorrência de uma maneira ousada. A Pepsi estava chegando com tudo no mercado com suas campanhas publicitárias inovadoras. A rivalidade entre as duas gigantes das bebidas estava mais acirrada do que nunca, e a Pepsi estava ganhando terreno com suas estratégias de marketing agressivas e modernas. A Coca-Cola decidiu mudar a fórmula da sua bebida mais icônica. A ideia era criar um produto que pudesse competir diretamente com o sabor mais doce da Pepsi, que estava conquistando o paladar dos consumidores mais jovens. A empresa gastou milhões em pesquisas de mercado, testes de sabor e campanhas publicitárias para lançar a New Coke. Foram realizados inúmeros testes cegos de sabor, e os resultados pareciam promissores. A nova fórmula foi aprovada em testes internos e a expectativa era alta. A reação do público foi imediata e totalmente negativa. Os consumidores ficaram indignados com a mudança e não aceitaram a nova fórmula. A lealdade à marca original era muito mais forte do que a empresa havia previsto. A galera não perdoou. A empresa foi bombardeada com cartas, telefonemas e até protestos exigindo a volta da fórmula original. As pessoas se mobilizaram de uma maneira impressionante, mostrando o quanto a Coca-Cola original era importante para elas. Apenas 79 dias depois, a Coca-Cola anunciou o retorno da fórmula original, que ganhou o nome de Coca-Cola Classic. A empresa reconheceu seu erro e trouxe de volta o sabor que todos amavam, transformando um desastre em uma lição valiosa sobre a importância de entender e respeitar a lealdade dos consumidores. A França, traumatizada com a invasão alemã na Primeira Guerra Mundial, decidiu construir a linha Maginot. A construção começou em 1929 e durou quase uma década. Era um projeto faraônico, com bunkers subterrâneos, túneis, artilharia pesada, campos minados e sistemas de ventilação. Em 1940, os alemães, liderados por Adolf Hitler, deram um jeitinho de contornar a linha Maginot. A Blitzkrieg alemã pegou os franceses de surpresa. As tropas alemãs avançaram rapidamente pela Bélgica, dando um drible na linha Maginot e invadindo a França pelo norte. A linha Maginot se tornou um símbolo da arrogância e da incapacidade de se adaptar às mudanças no campo de batalha. E assim terminamos mais uma parte da série das maiores cagadas da humanidade. Cada um desses desastres nos mostra que até mesmo as maiores potências, com os maiores recursos, podem cometer erros colossais. O que esses erros têm em comum? Falta de planejamento, subestimação do inimigo e, muitas vezes, o orgulho em não admitir que algo pode dar errado. Se você gostou dessa viagem pelas mancadas históricas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima parte. E claro, deixa nos comentários qual dessas mancadas você achou mais chocante. Até a próxima!